um assunto que está sendo muito conversado, que tem muitas dúvidas rolando entre as mamães, os papais e as professoras, é o retorno das crianças para a escola. Então eu trouxe uma profissional que sabe tudo sobre esse assunto. A Elô, bem-vinda, nossa Mari. Pedagoga. Tudo bem, querida? Obrigada por estar aqui, né, falando sobre esse assunto, falar para as mães que é tão importante esse retorno agora, mais tenso para todo mundo, né? É verdade. Então, assim, foi um ano totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Um ano de pandemia, onde as crianças ficaram muito tempo em casa, só com os pais. Algumas não conhecem ainda a escola. Tem isso também, E outras conheciam, sentiram falta e agora vão ter que retornar. Então, assim, eu queria entender se tem algo que a gente possa fazer para ajudar essas crianças, como que a gente procede para tornar esse momento um momento mais tranquilo. Sim, Mariana, acho que a gente tem que estar preparado, porque assim, ao mesmo tempo que todo mundo está desejando muito isso, né? A gente como mãe quer muito que eles voltem por perceber essa necessidade, essa falta, eu acho que nunca foi tão valorizado, né? É verdade. A falta que a escola faz para essas relações, para os aprendizados, principalmente para a criança foi muito restrita, né? A ambientes, a poucas interações. Então a gente tem que estar ciente de que assim vai ser muito bom, mas precisamos também entender que vão surgir dificuldades, né? E essas dificuldades a gente tem que estar junto em parceria com a escola para poder auxiliar o máximo possível as crianças, né? Porque eles que vão estar encontrando dificuldade. Claro. E a gente tem que estar mediando tudo isso. Então, o que eu percebo que vai acontecer muitas mães me procuram perguntando, eu não consegui fazer as atividades todas. Porque a gente já montou uma rotina, Sim. daí agora a gente não vai conseguir, do nada, assim, de uma hora para outra, voltar a fazer as atividades, as tarefas que vêm da escola. Sim, e aconteceu muito, a criança, por exemplo, no primeiro ano escolar, né, que precisaria estar alfabetizando, então tem um processo todo que estava em andamento e os pais não conseguiram dar continuidade no modelo online, e daí agora a criança está indo para o segundo ano e ela não está alfabetizada. E isso dentro daquilo que a gente estava acostumado, seria a criança está entrando atrasada, os pais se preocupariam. Sim. E aí eu tenho muito orientado nisso, que o ciclo de alfabetização, primeiro e segundo ano, são um conjunto. Então a gente tem que estar ciente que essa criança estava entrando na escola agora, que ela está com um atraso por conta de toda a situação, mas não terão várias assim. Então a gente tem que estar muito atento para ver até que momento que a gente não tem que estar entrando com um atendimento profissional para estar ajudando. Então os pais vão ter que estar muito atentos a essas questões de diferença na sala. A escola vai ter que lidar com isso, né? Crianças que foram muito estimuladas. Em casa e lá na escola, Isso. que a gente vai ter que ficar muito atento e ligado nisso daí. Porque assim, a gente vai ter que estar em contato com a professora toda hora. E aí, ele está conseguindo acompanhar? Está tendo uma dificuldade? Será que eu busco uma aula de reforço? Exatamente. Daí isso que eu queria entender, assim. Isso. Existe essa oportunidade de no turno inverso, a criança ir em algum lugar, até no espaço livremente, para praticar. Procurar um professor particular que esteja fazendo essa orientação, dependendo da dificuldade da criança, é muito importante que o professor, né, que a escola entre com essa informação e esse olhar atento à criança, para ver realmente ela precisa estar buscando um apoio fora, os pais não conseguem fazer isso. Então, a professora ali, o professor vai ter que estar muito atento e orientar bem os pais para verificar onde que está a criança, se ela está conseguindo acompanhar, se foi só uma falta de estímulo durante o ano que passou, ou se, enfim, ela vai ter que ser bem observada, né? Então, cada caso tem que ser bem observado e a gente conta com os professores que estejam muito atentos a cada um. Também vai ter uma demanda, Mari, das crianças que estão muito tempo com um cuidador, né? Com uma pessoa que às vezes não tem esse compromisso de educar, que está só cuidando. Então a gente sabe que na hora quando ela vai estar interagindo com outras crianças, ela vai ter aqueles desejos que antes estavam sempre sendo supridos. Exatamente. A atenção era só para eles. Exatamente. Era eles e a pessoa ali de confiança deles. Então, eu quero isso, eu quero aquilo. E acontecia. E acontecia. E aí agora
a vida real. Né? Até porque a criança tinha muitas frustrações em relação a contato, né? Não tinha contato às vezes com os avós, alguns casos, né? Alguns casos não tinha contato com outras crianças que costumava ver. Exatamente. Então ela estava sendo frustrada por outros motivos, aí supria-se muito nesse cuidado, né? E agora tu resumiu tudo que aconteceu nesse ano de pandemia. Pois aí acaba agora eles voltando para uma realidade em que é escola, ambiente supostamente neutro, né? Que é um lugar onde as crianças vão, todos têm os seus desejos, e aí todos vão ter que se relacionar. Então os professores têm que estar bem cientes de que vão existir muito mais conflitos nesse momento. E os pais também, porque vão chegar na escola e vão ouvir esse tipo de conversa. Sim. Mas eu sempre acho muito legal a gente falar assim que o conflito é uma oportunidade. Exato. Né? É uma oportunidade de ensinar a criança a lidar com a frustração, ensinar a criança a lidar com a opinião do outro. Né? Então a gente tem que estar ali mediando, fazendo dando essa atenção toda especial. Sim. Né? Não é porque está voltando às aulas em que a gente agora vai conseguir relaxar. Na verdade, vai ter um momento aí, uma onda de tensão. Vai ser um ano desafiador. O ano passado foi, num sentido. Esse ano será em outro porque... sentido, Por exemplo, para mim, a minha filha não tinha ido para a escola ainda, então esse ano ela vai. E as crianças que ela vai ter contato passaram por outras vivências, então é isso que as mães têm que entender, que cada criança ali naquele grupo tem experiências de vida diferente e agora elas vão conviver em sociedade, então vai ter o professor e os pais em casa para conseguir orientar e fazer as mediações como você falou, mas a gente vai ter que ficar ligado, ficar em cima e atento a tudo, né? Sim, com certeza. E é bem isso, né? Antes a gente tinha uma rotina instalada, sim, que era da escola, que dava aquela margem e ela coloca numa base, né? Que é aquela estrutura básica, até de rotina, né, Mari? Mas tem muitas famílias que não conseguiram manter uma rotina sem escola. Então a criança às vezes ia dormir muito tarde, porque chegava o horário de brincar virou o horário da noite. Eu conheço histórias assim, né? Então agora essas rotinas todas elas vão ter que estar se encaixando, né? Ou pelo menos em parte se encaixando. É lógico que a gente não vai normalizar tudo numa coisa só, mas elas vão ter que se encaixar e aí a gente tem que estar fazendo essa mediação toda. A gente tem que estar bem atento. Vai ser um momento bem delicado, mas muito importante para estar ensinando, né? Então, oportunidade. Assim, atenção, carinho, amor, paciência, são os ingredientes que não pode faltar. Exatamente. Nunca pode faltar, mas nesse momento agora de volta às aulas pós-pandemia, eu acho que a gente lembrar que a gente tem que apimentar esses sentimentos, usar e abusar deles, porque eles que vão nos ajudar, né? E também vão dar segurança para as crianças. A gente vai ter que orientar, vai ter que conversar com eles, vai ter que ouvir o que eles trazem da escola, ter embasamento para poder explicar, né? Trocar essas informações com eles. Não, filho, isso não é. Isso, filha, assim. Isso, então vai acontecer isso, né? Provavelmente. E até filtrar, porque algumas coisas que vão vir da escola, a gente vai precisar fazer esse filtrozinho do tipo, realmente isso eu vou precisar conversar. Isso porque em alguns contextos a gente como mãe sabe, né, que às vezes vem uma situação em que a gente acha que tem que estar sempre o tempo todo agindo e não necessariamente. Às vezes a gente precisa estar observando para ter uma consciência da situação e agir, para não ficar o tempo todo. Eu quero um programa falar só sobre esse assunto, sobre mediação, né? Sim. Porque é muito difícil, tem um 8 e 80, isso, uma linha tênue ali, a gente vai andando. Ali é difícil, né? Às vezes ou a gente fala, ou a gente não fala nada. Então, assim, tu trabalha com crianças lá no teu espaço, então tu sabe nos ajudar a entender, assim, quando que a gente deve agir, quando a gente deve deixar eles. Sim. Acho que é um assunto bem interessante também pra gente abordar. Bem interessante, acho que a gente tem que, exatamente, todos os pais, a gente tem que se aprofundar nisso, porque é uma mudança, eu acho que a gente está vivendo, né? Uma mudança de posição de modelo de educação. Verdade. Que a gente pode refletir e aprimorar, né? É verdade. Elô, boa sorte para nós, com as nossas crianças agora. Boa sorte para nós, exato. Para as crianças das nossas telespectadoras também, a gente sabe que vai ser um desafio, a gente está louco que volte às aulas, né? As crianças à escola, mas a gente sabe que não vai ser... não é que não vai ser tranquila, mas não vai exigir de nós, do nosso emocional, e a gente precisa estar preparado para isso, né? Perfeito, Mariana. Obrigada por todas essas informações e até a próxima. Até a próxima.